Pode ir. Então, a história natural da doença, ela abrange todo o processo, desde o primeiro contato que você tem com aquele agente causador da doença até a última manifestação, seja ela por morte, seja ela por cura, seja ela por tornar a doença crônica, Recuperação. recuperação. Manter ele parado assim, acho que é mais fácil. E aí, essa história natural da doença, ela tem alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de patogenia é tudo aquilo que é capaz de produzir uma doença. A virulência é aquilo que é capaz de produzir... a patogenia de um micro-organismo é a capacidade dele de produzir uma doença. A virulência de um micro-organismo é a capacidade dele de produzir doenças graves. A letalidade do micro-organismo é a capacidade dele de produzir doenças graves que sejam fatais. A importância da história, se estudar a Não, isso que tá história... englobando tudo, ó. Patogenicidade pode fazer grave e fatal. Virulência pode ser grave e fatal. E letalidade só fatal. Uhum, sim. É. E aí, a importância de você estudar a história natural da doença é para você poder realizar ações preventivas. Outros conceitos importantes também os conceitos de latência e incubação. Nas doenças transmissíveis, o conceito de latência é aquele que é o tempo desde a infecção até a resposta do corpo, ou seja, quando a pessoa se torna infectada. E a incubação é o tempo desde a infecção até a apresentação do sintoma. Nas doenças não transmissíveis, a latência tem uma pequena diferença, que a latência é desde o período subclínico, vai do tempo subclínico até o aparecimento dos sintomas. Então, a história natural da doença, ela tem algumas fases, tem várias fases. A primeira delas é a fase pré-patogênica, em que ela engloba todas as relações que você tem do indivíduo com o micro-organismo causador, com o ambiente, com a genética daquele indivíduo, com a sociedade. Todos eles são as inter-relações que acontecem no período antes de você ficar doente. Esse sinergismo que acontece de relações antes de você ficar doente. E aí, o período patológico é aquele e ele começa com o primeiro contato que você tem. Ele começa com o primeiro contato que você tem do micro-organismo agindo sobre o indivíduo que foi infectado, no caso. E aí, o período patológico ele tem 4 fases, que é a fase A, interação, estímulo e susceptível, que é quando começa suas primeiras interações nesse esquema aqui, que ainda não tem efeito. A B, que é alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas, só que ainda não tem alterações, não é perceptível no nível clínico, só as primeiras respostas do corpo. A C, que são sinais e sintomas, que aqui sim já tem respostas clínicas, que acontece uma massa crítica de alteração, você percebe em anamnese, etc, etc. E a D, que é a cronicidade, que é a fase que você pode ir para cura, para invalidez ou para morte. A prevenção das doenças ela pode ser de forma primária, secundária ou terciária, sendo a forma primária usando os conceitos de promoção de saúde e proteção específica, promoção de saúde e proteção específica, que são realizadas na fase pré-patológica, que você tem que... São ações que você toma na fase que você ainda não ficou doente. A promoção de saúde é aquilo que te promove a melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde, você já é saudável, e te melhora ainda a sua saúde, e a proteção específica é aquilo que é protegido de uma maneira específica mesmo, como a vacinação, que ela é uma vacina específica para cada tipo de micro-organismo. A secundária é aquela que envolve DP, que é quando você não consegue passar na matéria. O que é Diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce e limite da invalidez. Limites de invalidez. Limitação da invalidez. Deixa ele numa posição Essa só, pra nós, né? mas... E a prevenção terciária é aquela já de reabilitação. Todas elas estão no período patológico. Agora, para entender esse gráfico doido aqui, a gente entende que isso aqui é a reta da intensidade e essa aqui é a reta do tempo. E esses aqui são os vários tipos de agravos que você pode ter, sabe? São as características que os agravos podem ter. Por exemplo, se o agravo ele tiver essa característica aqui, ele vai ser um agravo agudo e fatal, porque ele teve alta intensidade... apaguei. Alta intensidade em um curto período de tempo e já chegou na linha do óbito aqui. Tem duas linhas, ó. Tem a limiar clínico, que acima do limiar clínico, o que é? Vai ter sintoma. Abaixo não vai ter sintoma. Se passar do óbito ou chegar no óbito, morre, né? Obviamente. Não tem como passar do óbito. Não tem como passar do óbito, né? Ainda, né? Você vai pro
Pro Pro além. limbo, você vai pro Black Mirror. Na linha B, é essa que faz essa elipsidora aqui, ela é uma característica de uma doença aguda de rápida recuperação. Ou seja, ela começa muito rápido, ela tem uma intensidade muito rápida, você já apresenta sintomas bem aqui, mas você logo se recupera e fica top. A linha C é aquela que não alcança o limiar clínico, ou seja, é uma coisa que você melhora sem sintomas graves. É a única também. A única. A D é a linha de doenças crônicas e fatais, que você percebe que ela demora muito tempo, mas chega ao fatal, chega ao óbito. E a linha E é a linha do crônico, só que com crises sintomáticas. Começa que ela demora muito tempo, mas ela não chega à linha do óbito tão rápido. Ela fica variando entre sintomas e não sintoma, crise e não crise. E é isso. E aí, o problema da história natural da doença é que uma das críticas dela é que ela não abrange o lado social da doença. Ela fica muito na bebê, muito nas bases biológicas. E isso é ruim. E aí, pensando nisso aqui, renascem os determinantes sociais de saúde. Em alguma época renasceu. Não sei quando que ele estava morto, né? Porque pra mim ele sempre existiu. E aí, olhando esse lado, você percebe de novo os determinantes sociais de saúde, que eles são importantes para olhar também o lado social da doença. A gente sabe que a doença não é a ausência de... A saúde não é a ausência de doença, ela tem muitas características. É multifatorial, não é só isso. E aí, então você pode definir a saúde como uma coisa biopsicossocial. Esse termo ele envolve as várias abrangências da doença. E aí, o que estuda o lado não social da doença é chamado de... Lado não social, não, lado não biológico. O lado não biológico da doença, uma vez que a gente percebe que a história natural da doença ela olha muito pro lado biológico, o termo que a gente usa para estudar o lado não biológico é epidemiologia social, que possui 5 correntes, inclusive. E uma dessas correntes, uma das mais que a gente considera muito importante, é a de Nancy Krieger, que ela une tudo, sabe? O social, o biológico, ela engloba muitos fatores. Outro termo... Inclusive, ela também engloba todas as outras 5, todas as 4 correntes. Engloba todas as correntes. Outro termo muito interessante é a gente pensar na epidemiologia genética, que estuda a relação dos genes com o meio ambiente. É isso.